Olá, hoje nós vamos falar aí do capítulo 5 e 6 da disciplina de Introdução à Enfermagem, do livro Técnicas Básicas, tá? E o capítulo 5 fala sobre os procedimentos administrativos, tá? Bom, o que acontece? Como já foi dito em outros momentos, né? Esses procedimentos, eles podem ser adaptados conforme a realidade do hospital, conforme o perfil do hospital, enfim, né? Então, eu já falo algumas coisinhas aqui para vocês terem aí o conhecimento de forma geral do que vocês irão se deparar aí no dia a dia dentro de um hospital, tá? Então, o que é considerado o cliente internado, tá? Então, aquele cliente que vai ocupar um leito por mais de 24 horas. Tá? Seja lá para cuidados clínicos, cuidados cirúrgicos, enfim, tá? Então, mas é um cliente que vai permanecer no hospital por mais de 24 horas. Esse sim é considerado um paciente internado, ok? Prontuário. O que é prontuário? Nós já falamos isso em outra disciplina, tá? Acredito que foi em ética, enfim, mas enfim, então só para a gente estar recordando, tá? Então, o que é um prontuário? Então, o prontuário é um conjunto de documentos padronizados e organizados, onde são registrados a evolução da doença, o tratamento prescrito, os cuidados de enfermagem executados, também as condições do paciente, as condições que ele continua internado, as condições de alta, caso ele tenha a alta, tá certo? Nesse prontuário, é composto, né? O que compõe esse prontuário? Toda a parte de papel, de papelada do paciente, tá? Então, a prescrição de enfermagem, a evolução de enfermagem, os históricos, tanto médico quanto histórico de enfermagem, todos os registros, né, dos outros profissionais, como do nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistentes sociais, tá? Os gráficos, né, caso a instituições utilize de impressos como gráfico, né, na avaliação de sinais vitais, todos os exames desse paciente, então tudo é armazenado, né, compõe o prontuário desse paciente, tá? Então, a gente sabe da importância desse prontuário, a importância da organização, a importância de alimentar todas essas informações de forma correta e objetiva, né? Então, aqui, na sequência, a gente tem aqui, né, a importância do prontuário, tá? Então, é importante tanto para o paciente como para a equipe, como nós já falamos também outras vezes, tá? Então, para o paciente cliente, evita repetições de exames, facilita as consultas, é um documento jurídico de defesa legal e permite acompanhar a evolução e o tratamento. Para o médico e enfermagem, possibilita o controle e a comunicação, fornece os dados de pesquisas, é útil para o aprendizagem e é um documento jurídico de defesa legal. E para o hospital, um documento jurídico para defesa legal, fornece dados para avaliação do padrão da assistência. Então, é um instrumento extremamente importante, a gente tem que sempre ter isso em mente, por isso o cuidado de manter tudo isso organizado, né? E ter tudo que for feito no paciente tem que constar nesse prontuário, tá? É responsabilidade de todos os profissionais que manipulam o prontuário manter esse conjunto de documentos como uma fonte de informação disponível e organizada, completa, segura, que aí possibilita todos esses manejos, né? Possibilita que esse instrumento sirva para uma situação jurídica, né? Para que ele sirva para outros profissionais consultar e saber e entender o que está acontecendo com o paciente, ok? Muito bem, tá? Outra questão burocrática dentro do hospital é a admissão. E o que é a admissão? É quando o cliente ele entra no serviço, né? Na instituição. Então, eu posso estar admitindo o paciente que foi internado, né? Então, veio da rua, vamos dizer assim, foi internado na instituição. Eu posso admitir um cliente no setor que eu estou, que ele veio proveniente de outro setor, né? Então, tem esses perfis de admissão também, tá? Então, o que é admissão? É o momento da entrada do cliente no serviço de saúde para ocupar um leito com finalidade de se submeter a um tratamento clínico, cirúrgico ou realização de procedimentos específicos, né?
Então, no momento da admissão do cliente, nós devemos explicar a rotina da instituição, apresentá-lo à equipe, né? Então, ser cordial, né? Queira ou não queira, uma internação afeta a rotina de um paciente, né? É como se fosse um bloqueio, né? Na vida, no dia a dia desse paciente. Então, a gente tem que também transformar aquela situação um pouco mais agradável, vamos dizer assim, tá certo? Então, a admissão ela é realizada pelo enfermeiro e pelo auxiliar, né, pelo técnico de enfermagem também. Então, o técnico ele já vai estar fazendo o quê? Fazendo as suas anotações, a hora que foi feita essa admissão, as condições do cliente, as condições que ele foi admitido, como ele se locomoveu até o setor que você está admitindo. Então, tudo isso tem que ser anotado, né? Se ele veio acompanhado, tá certo? Então, tudo isso tem que ser registrado também, tá? Então, aqui na página 41, né, vocês estarão vocês estão vendo todo esse passo a passo aí, tá? Os materiais, você vai precisar utilizar diversos materiais, né? Todo o material para você verificar os sinais vitais desse paciente, né? Tudo mediante o protocolo da instituição também, tá? Na sequência aqui, olha aí, então... Então, olha, uma observação. Na admissão, deve ser registrado em relatório de enfermagem o horário, a proveniência do cliente, então, da onde ele veio, se ele veio de outro setor ou se ele veio, enfim, da onde que ele estava, que ele foi internado aí no seu setor, tá? A maneira de receber o cliente depende da rotina de cada hospital. Em qualquer caso, o atendimento deverá ser gentil e feito por alguém que possa dar as informações necessárias, né? Como eu disse, apresentar o hospital, a rotina daquele setor, os horários, tudo certinho, tá? Na sequência aí vocês observam um exemplo de anotação de enfermagem de um paciente, um cliente que foi admitido na instituição, né? Então, a sequência que deve ser seguido, né? Que deve ser mantido aí para a gente fazer as anotações de forma correta, ok? Vamos só dar uma lida aqui, uma repassada. Então, olha só. 7 horas da manhã, admitido na unidade, proveniente do PS, então nesse caso a cliente estava no pronto-socorro, em cadeiras de rodas e acompanhada pelo pai, orientada quanto às normas do setor, aferidos sinais vitais, e aí vem o nome e o corém da funcionária, né? Na sequência, realizada punção venosa no dorso da mão direita, número do material que ela utilizou, certo? E novamente aí, instaladas medicações e novamente aí o registro, né? O nome e o corém. Então, vocês observam que é uma sequência de horário, como nós já falamos também, né, lá no início, e nós vamos agora colocar isso em prática nas aulas práticas que estão agendadas, que é o fazer a anotação de forma correta, né? Então, essa é a sequência. Então, nesse caso da admissão, nós temos as anotações do paciente que já está internado, temos a anotação do paciente que você acabou de recebê-lo, né? Então, essa é vamos dizer, o início, né? O primeiro molde de anotação que a gente vai utilizar quando a gente recebe o cliente. Então, vocês observaram que na anotação está escrito da onde ele veio, como ele veio. Então, se é um paciente que já está utilizando alguns outros dispositivos, como, por exemplo, sonda, ou já veio de outro setor, tudo isso vocês têm que colocar nesse início da anotação, tá? Então, aí você observou, está escrito como ele chegou, né? Então, ele veio de cadeira de rodas, ele veio acompanhado, né? Então, tudo isso tem que ser registrado também, tá? Na sequência aqui, nós temos algo muito importante. Opa, volta. Que é o rol ou arrolamento de pertences, né? Essa é uma situação, às vezes,
que gera muito conflito dentro da instituição, né? Que nada mais é que o procedimento de guardar no local seguro os pertences do cliente, né? Então, isso é realizado pela equipe de enfermagem também. Obviamente que cada instituição também tem o seu procedimento, mas basicamente você tem que fazer o quê? Tem que armazenar no local, então, geralmente você vai colocar dentro de um saquinho, fazer a identificação do que contém e o nome do paciente e deixar esses pertences armazenados ou no armário, né, no armário próprio do cliente ou num armário específico para armazenar esses pertences, né? E o mais importante, na entrega desses pertences para um familiar, é fazer a identificação, né? Fazendo com que a pessoa assine, confira e assine o que você está devolvendo. Então, nessa entrega desses pertences, né? O que você costuma fazer? Descrever tudo que estava ali com você. Então, por exemplo, um relógio, um anel, um sapato, um chinelo, né? Faz com que essa pessoa responsável confira e assine esse recebimento, ok? Então, uma via ficar com o cliente, uma via ficar no hospital, né? No caso aí no prontuário, para que isso seja até um comprovante de que nada ficou dentro do hospital, né? Que foi entregue para essa pessoa específica, tá? Na sequência aí nós temos o que é passagem de plantão, né? Então a passagem de plantão pode ser considerada como um elo no processo de trabalho de enfermagem de turnos subsequentes. Então, tipo, turno da manhã para o turno da noite, tá? Então, essa ligação que assegura a continuidade da assistência, então, essa passagem de plantão é o momento onde você, vamos dizer que a gente abrevia tudo o que aconteceu durante o plantão, durante o dia, né? Aquele período que você ficou com aquele paciente, você pontua as situações mais importantes, as pendências que não foram resolvidas durante o seu período, como, por exemplo, um exame, um resultado de exame que ainda não chegou, enfim, coisas desse tipo. O cliente está aguardando ainda a visita de tal médico. Então, coisas desse tipo você já deixa bem esclarecido, né? Porque é o que a pessoa que assumiu o seu lugar, ela vai ter que dar continuidade nessas pendências aí, tá? Então, observação. O turno que receber o plantão deve chegar de 10 a 15 minutos antes, no momento da passagem do plantão. O profissional deve ter postura adequada na passagem de plantão, não deve haver brincadeiras, uso de gírias, tom de voz deve ser baixo, né? Então, o profissional deve ter respeito entre si e com o cliente, tá? Então, é um momento chave, né? Onde tem que ter todo esse respeito, toda essa conduta, e o momento onde você vai repassar, como eu disse, a função para o seu colega, ok? E na sequência aqui nós vamos falar de alta hospitalar, que é o quê? A alta hospitalar é a saída do cliente da unidade do hospital. Essa alta, ela pode ser, vamos dizer, ter diversos motivos, né? Eu tenho a alta hospitalar melhorada, que é quando o médico dá alta para aquele paciente, né? Quando ele está assim, recuperado ou quando ele não precisa mais estar dentro de um hospital para continuar o seu tratamento. Temos a evasão, que é quando o cliente sai do hospital sem condições clínicas, né, sem a assinatura do médico responsável. Então, vamos dizer assim, que é quando o cliente o quê? Foge, tá? E temos a alta condicionada ou licença médica, que é aquela alta concedida ao cliente em ocasiões especiais, porém ele tem o dia, a hora que ele deve retornar para a instituição, ok? Então, nesse momento também é um momento bem criterioso, né? O momento da alta, né? Porque várias questões burocráticas devem ser conferidas
pela equipe de enfermagem, então conferir se a alta está assinada pelo médico, se foi preenchida o aviso de alta em 2 vias, encaminhar esse comunicado de alta para a recepção central, avisar o sistema, né, porque vai liberar um leito, tem que ter o aviso para equipe de nutrição, porque no caso, né, não vai ter mais aí a alimentação desse cliente, né? Aguardar os familiares, né? Então, o familiar responsável que vai vir retirar, né? Que vai vir aí acompanhar a alta do responsável, né? Da pessoa, tá certo? Então, é uma situação bem também criteriosa, essa parte burocrática documental tem que estar ok, tem que estar tudo assinado e conferido, né? Tudo que foi entregue para esse cliente, o cliente que precisa continuar tratamento ou que ele vai precisar retomar retornar ao hospital, o cliente que vai precisar retornar em outra instituição, tudo isso tem que estar orientado e esclarecido. Então, muitas das vezes a gente faz esse esclarecimento por escrito, né, para que não tenha dúvida, e também faz toda essa explicação verbalmente aí para o cliente e também para o seu acompanhante, tá? Então, aqui na sequência, vocês têm isso passo a passo, que é a rotina de alta hospitalar. Como eu falei, a questão documental, a questão da parte da família, né? Que precisa, essa alta, né? O cliente ele precisa estar acompanhado, ele, né? Não é uma obrigatoriedade. Claro que tem a instituição, menores de idade, acima de 60 anos, que tem, né, outras legalidades ainda aí para se cumprir, mas sugere que mesmo o cliente adulto, enfim, que ele saia de alta acompanhado de um familiar, né, de uma pessoa aí que vai se responsabilizar, tá? Observações. Na alta a pedido, né, quando a gente solicita, o próprio cliente pede a sua alta, anotar conforme a sequência citada e registrar como alta a pedido, após a ciência do médico com assinatura de testemunha no prontuário, conforme a rotina da instituição e a ciência do serviço social. Então, é uma alta que a pessoa solicitou, mesmo sabendo que não tinha as condições necessárias, clínicas, que ainda não estava 100%. Então, como é uma alta solicitada e também ao direito do cliente, então tudo isso deve ser registrado, tá? Quando ocorre a evasão, que é quando o cliente foge, então registrar o horário e as condições em que o cliente evadiu, então a roupa, se fazia uso de algum dispositivo, se estava com acesso, se estava com algum dreno curativo, e registrar a conduta tomada. Por exemplo, comunicado ao enfermeiro, comunicado aos médicos, comunicado ao familiar. Então, registrar o que foi feito aí no momento da identificação dessa evasão, tá? Aí, na sequência, aí nós temos um exemplo de anotação de alta também, tá certo? Na sequência, nós temos o transferência, né? Então, o que é transferência? Então, a transferência é quando o cliente é realizado uma espécie de uma alta, porém, uma alta daquela instituição, né? Porém, dentre os registros e dentre a rotina, né, o procedimento que você vai fazer, vai ser todo com intenção do quê? De preparar ou o setor ou a unidade que vai receber esse cliente da forma mais completa possível, né? Então, quem estiver recebendo esse cliente tem que ter o conhecimento de tudo que foi feito até o dia de agora com o seu cliente quando ele estava sob os seus cuidados, né? E na sequência desse registro,
Então, o cliente ele será transportado de acordo com o seu estado geral. Então, a anotação de enfermagem deve conter o horário, as condições desse cliente, o local e o setor de destino, as medicações, dieta e pertences e o meio de transporte e as condições gerais de locomoção desse cliente. Então, como que ele foi transportado, como estavam as condições dele. Então, tudo isso tem que ser registrado, né, detalhadamente, tá? Todos os pertences do cliente devem ser identificados e protocolados para a unidade de destino. Então, quando você entrega, você solicita o protocolo que eles estão recebendo esses pertences, né? Como eu disse, para não haver problemas, perdeu, alguém pegou, esse tipo de coisa, tá bom? Na sequência aí, vocês também têm um exemplo de anotação de transferência. Então, olha aí, transferido para a UTI, com maca de transporte, acompanhado da enfermagem e o médico responsável, aí vem aí o nome do médico, tá certo? Acordado, hipoativo, dispneico e orientado. Apresenta cianose de extremidades, diminuição da perfusão periférica. Então, aqui está detalhado toda a questão fisiológica, as condições clínicas, como nós falamos anteriormente, aí, que tem que estar detalhado para que você deixe exatamente como esse paciente saiu da sua instituição. Então, ele saiu da sua instituição desse jeito. A partir daí, quem está recebendo, né, vai ter que fazer aquela mesma rotina de admissão, né? E aí a gente vai conseguir, conforme isso for acontecendo, a gente consegue compreender as condições desse paciente, né? Olha, ele estava em tal setor, ele estava desse jeito, agora ele veio para cá porque ele precisou de um setor um pouco mais complexo por conta disso e disso. Então, a equipe que estiver, né, que assumir esse paciente não vai ter problema de interpretar o que foi feito, as condições desse cliente, tá certo? Na sequência aqui nós temos uma explicação do que é censo, né? Aqui tem até um exemplo de um censo. Então, o que é censo? Censo é um relatório que contém toda a movimentação do cliente ocorrida nas 24 horas do dia, a contar da hora zero, a hora em que o cliente é internado. Contém nome do cliente, número do registro, quarto, leito, clínica e a classe pertencente, tá? Então, aqui tem um modelo. Isso aqui também é muito útil, porque se ficou alguma dúvida, por exemplo, na passagem de plantão, eu recebi o plantão, minha colega me falou e tal, mas ali, né, depois de algumas horas eu ainda fiquei com dúvida em determinada situação. Se a minha colega do plantão anterior, ela fez essa anotação completinha, possivelmente aqui eu já vou tirar a minha dúvida, né? Então, aqui, ó, o leito de internação, o nome, a hipótese diagnóstico, então, o diagnóstico pelo qual ele está internado, as observações e intercorrências. Então, aqui, se acontecer alguma coisa no decorrente aí no plantão anterior, vai estar anotado aqui, né? Então, eu agora, no meio da madrugada, suponhamos que eu sou a funcionária do plantão da noite e eu preciso saber alguma coisa desse cliente, eu dou uma olhada ali também. Então, ali é como se fosse um resumo de tudo o que aconteceu nas 24 horas, ok? Na sequência aí eu tenho a questão do óbito, né? Então, óbito, não preciso explicar o que é, né? Então, é quando o cliente morre, né? E o que deve ser feito quando isso acontece, né? Então, os materiais que vai ser necessário, então todos os impressos, né, para dar entrada aí nas certidões de óbitos, a assinatura dos médicos, né? E aqui, ó, tem a descrição do procedimento. Então, registrar no prontuário o horário do óbito, né? E a constatação, né? O horário de constatação dita pelo médico. Certificar com o médico se o óbito será atestado ou não, ou se será encaminhado ao IML ou os serviços de óbito, que é o SVO, identificar o corpo, preparar os pertences, preencher os avisos de óbito, realizar o tamponamento, né, que é o preparo do corpo, encaminhar esse corpo para o necrotério, né? Então, a gente observa que desde a admissão até momentos de óbito, né, tudo que vem aí né, o que
pode acontecer, tudo tem que ser registrado, tudo tem um documento. Como eu falei, cada hospital acaba se adaptando conforme a sua rotina, conforme o seu perfil, conforme o perfil dos pacientes que ele atende. Mas, basicamente, vocês têm que seguir essa rotina aí, ok? Na sequência, nós vamos nós vamos aí falar sobre o capítulo 6, que é o profissional da enfermagem, tá? Então, aqui, nós já falamos sobre isso, né? Como profissional, a lei, né, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, a lei que regulamenta a profissão, né? Então, a lei de 7.498, de 25 de junho de 86, né? E ela tem sido regulamentada pelo decreto 94.406, do ano de 1987, né? E essa lei define aí as categorias dentro da profissão. Então, o técnico, o auxiliar e o enfermeiro, né? Mediante dependente dessas categorias, sabemos que todos eles têm que ter um preparo, então tem que ter um estudo, tem que ser formado, né? E ser registrado, né, no conselho da sua classe, né? Então, Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, aqui tem toda a questão ética da profissão também, né? Então, aqui na sequência você vai se deparar com as competências do profissional da enfermagem como integrante de uma equipe de saúde, tá? Então, a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos de assistência de saúde, participação em projetos de construção, reforma de unidades de internação, prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral, prevenção no controle sistemático de danos que possam ser causados a clientes durante a assistência de enfermagem, assistência de enfermagem a gestantes, parturientes e puérperas, acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, execução do parto sem distócia, né? Sem, como eu posso explicar? Sem interromper. O parto, a gente, né, está sendo natural e tal, nós não estamos intervindo com nenhum procedimento para que aquele parto aconteça, tá? Educação visando a melhoria de saúde da população. Então, aqui são competências gerais, cabe a qualquer categoria dentro da profissão. E aí, na sequência, a gente tem aí as competências exclusivas do enfermeiro, as competências exclusivas de um técnico e as competências exclusivas de um auxiliar, né? Então, aqui vocês vão estar acompanhando nesse capítulo 6 e vocês vão se atentar às competências de cada categoria da profissão. O que eu quero salientar aqui para vocês é isso aqui, ó, a postura do profissional da enfermagem, independente de categoria, né? Então, olha só, para atuar e executar os diversos procedimentos e cuidados ao cliente, cabe ao profissional não só obter o conhecimento teórico e prático na área escolhida, como também desenvolver e manter o perfil, a postura, a aparência adequada da profissão escolhida. Portanto, é necessário seguir algumas orientações essenciais para práticas de enfermagem. Manter o cabelo preso, caso, né, tenha aí cabelos longos, sempre limpos, usar uniformes limpos, evitando o uso do uniforme fora do ambiente hospitalar, manter rigorosamente a sua higiene, né? Na sequência aqui eu tenho uma imagem, olha só, uma enfermagem, né, uma profissional da enfermagem não adequada e uma profissional de enfermagem adequada. Então, a diferença nesse impacto que gera, né? Então, se dentro do hospital você se depara com uma técnica de cabelo solto, uso de sandálias, aventais de manga curta, você já sabe que ela não está paramentada, ela não está vestida, ela não está se apresentando, né? Não está tendo uma postura
ideal para uma profissional da área da saúde, uma profissional da área da enfermagem, ok? Na sequência aí temos várias outras orientações, né? Então, usar calçados limpos e fechados, não utilizar sapatos com saltos maiores de 3 centímetros, manter unhas limpas, não esmaltar as unhas com cores fortes, evitar levar as mãos ao rosto e cabelo durante a execução dos procedimentos, não usar adornos de modo geral, utilizar de comunicação clara e eficaz, com tom suave, não realizar comentários sobre os clientes dentro ou fora do ambiente de trabalho, utilizar maquiagens discretas. Se fizer uso de brincos, que seja pequeno, e isso vai depender da instituição e do setor que você estiver trabalhando, tá? Se permitir, né? Então você como profissional vai procurar saber, né, se é permitido ou não. Não usar roupas transparentes ou decotadas, curtas, não fumar após colocar o seu uniforme, né? Queira ou não queira, fica aquele cheiro desagradável. Se você faz uso de piercing, tatuagens, etc., tentar não expor essas partes aí do corpo, né, que você tem essa vaidade, vamos dizer assim, né? E imunizar-se, então ter o calendário de vacina em dia e ok? Então aqui são os procedimentos, né, a postura ideal, né, o mínimo que o profissional da enfermagem deve seguir e se posturar, ok? Na sequência aqui eu tenho instrumentos básicos de enfermagem. Olha só que interessante. Então, como nós falamos, né, tem dentro da categoria, dentro da enfermagem nós temos diversas categorias, o técnico, auxiliar, enfim. Então, lembra do básico, a gente falou na aula anterior, dos procedimentos básicos, né? Então, aqui nós estamos o quê? Revisando e falando novamente para que isso não seja uma dúvida. Então, assim, independente do profissional da sua categoria, ele deve saber o quê? Observar, verificar, né? Então, o ato de observar o exame, observar a evolução daquele paciente, o comportamento. Então, o profissional da enfermagem tem que ser um observador, né? Esse profissional também deve aplicar os princípios científicos que ele adquiriu mediante aí o seu treinamento, né, mediante os seus estudos, né, que ele frequentou para ser um profissional da saúde, né? Então, utilizar desses instrumentos científicos na decisão de tomadas, né, na hora de resolver os problemas, na hora de orientar o cliente, na hora de prestar os cuidados a esse cliente, né? Ele deve ser e utilizar o quê? O planejamento, deve planejar, né, o cuidado desse cliente, né? Então, auxilia a enfermagem a organizar. Então, quando a pessoa utiliza, né, de se planejar, isso vai possibilitar um cuidado mais organizado, né? Melhorar os resultados do cuidado desse paciente, porque está tudo que é organizado e planejado, que horas, como e aonde vai fazer, né, o que precisa ser feito para esse cliente, né? Deve também avaliar, então é essencial a avaliação, né? Que não saber uma avaliação, mas a avaliação é importante, porque é essencial para que fiquem asseguradas as qualidades e a eficácia do processo da enfermagem. Então, constantemente a gente precisa avaliar aquilo mesmo que nós fizemos para ver se está sendo útil para aquele paciente, se aquele cuidado está resolvendo o problema daquele cliente, né? Tem que ser criativo, isso eu sempre falei para vocês desde o princípio, né? Que a enfermagem, a criatividade ela é importante para a enfermagem, no atendimento ao cliente, seja lá individual ou coletivo, e para resolver alguns problemas, né? Tem alguns problemas que, na falta de a nossa criatividade
adapta-se um outro instrumento, um outro material que vai aí atender às necessidades desse cliente. Ter destreza manual, isso é óbvio, né? Então, a capacidade de utilizar adequadamente as mãos na execução de um trabalho, né? Facilita aí também o seu dia a dia, ter uma boa coordenação motora, né? Facilita aí os procedimentos, enfim, que for feito aí nesse paciente. Deve saber trabalhar em equipe, né? Às vezes isso acaba sendo o ponto mais difícil, né, para todo mundo, tal o trabalho em equipe, considerando que cada um tem um gênio, cada um tem uma personalidade, mas não tem outro modo de oferecer um bom trabalho para o cliente, a não ser trabalhar em equipe, tá? Então, aqui, o maior objetivo do trabalho em equipe na enfermagem é proporcionar assistência contínua e de qualidade a quem está sendo cuidado. Para tanto, é necessário planejar e sistematizar a assistência, visando a desenvolver cuidados que suprirão as necessidades humanas básicas do cliente, tá? E, por fim, a comunicação. Então, a comunicação é extremamente importante. E aqui eu achei super interessante o que esse resumão de comunicação é tão importante que fez aí um subcapítulo, né, um subassunto só de comunicação. Comunicar-se é uma necessidade humana básica, semelhante à respiração ou beber água. A comunicação é uma competência humana que deve ser desenvolvida, tornando um instrumento fundamental a ser utilizado pelos profissionais da enfermagem, né? Então, novamente, voltando aí nesse assunto da importância da comunicação. Também disse já isso para vocês diversas vezes, como é importante saber se comunicar, se usar da comunicação correta no momento correto, né? Então, isso é extremamente importante, o paciente precisa disso, a equipe precisa disso, a parte burocrática, né? As papeladas, né? Que estão presentes, né? Todas essas papeladas que nós falamos agora, é importante saber se comunicar, então saber escrever e saber pontuar tudo que é importante. Então, a comunicação é uma peça-chave também, né? Ok? Então, por fim aí, né, nós temos hoje nós íamos combinado, né, falar do capítulo 5 e capítulo 6, então no término aí vocês vão lá naqueles exercícios de fixação que vocês já imprimiram e realizem aí, façam esses dois exercícios aí, do capítulo 5 e do capítulo 6, ok?